Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, essa pessoa além de mim é você que está aí do outro lado. Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, acredite, é um privilégio começarmos o nosso dia assim, meditando na palavra do Senhor, nesse nosso momento de leitura diária com o missionário, aonde por aqui, todas as manhãs, estamos juntos, lendo a Bíblia, comentando o texto e, sabe, sendo abençoado e enriquecendo a nossa fé por meio da palavra. Porque, ouça, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Agora, ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar conectados com a palavra do Pai 24 horas. Amém? Glória a Deus. Para a nossa leitura de hoje, Romanos, capítulo de número 11, a palavra de Deus assim está escrito. O futuro de Israel. Então, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta de Deus? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. A graça não caso contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é por meio das obras, é graça de Deus. Aleluia. O que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Por quê? Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos,
Mas, se vocês se gloriar, lembrem que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Aleluia! Nós somos galhos, nós somos galhos enxertados na raiz da videira verdadeira, que é Jesus. E quem sustenta os galhos é a raiz. Essa raiz, a base, a estrutura que nos sustenta de pé como igreja de Deus é o poder do nome de Jesus, na qual eu e você fomos enxertados, feitos filhos de Deus. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Glória a Deus. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, para os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Ou seja, a bondade de Deus está sobre nós, mas nós precisamos permanecer na bondade do Pai. Sabe, queridos, não é Deus que retira a sua bondade para conosco. É nós que muitas das vezes rejeitamos, mesmo sendo crente, a bondade de Deus. Quando é que rejeitamos? É quando começamos a ser atraídos por este mundo e por as coisas que o mundo nos oferece. Porque quando você é atraído, você está trocando a bondade de Deus por coisas transitórias e passageiras, por coisas que nos afastam desta bondade. Por isso, mantenha-se firme na bondade do Senhor. Aleluia! Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, falando dos ramos que foram quebrados. O povo que outrora era o povo de Deus, a saber, os judeus. Então aqui a palavra deixa bem claro que nós fomos enxertados, irmãos, por causa da incredulidade deles quando Jesus veio. Mas para todos os que se arrependem serão enxertados novamente na videira. Porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Então o convite do Senhor Jesus é para que nos arrependamos da nossa vida de pecado, e aqui é para todos, sem exceção, meu irmão. Para todo ser humano, o convite é para que você se arrependa. Se arrependa da sua vida de pecado, venha para Jesus, para que você seja enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertada numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. A bondade de Deus para com todos. Aleluia! Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência,
a fim de mostrar sua misericórdia a todos. Louvor a Deus, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. E glória a Deus. Queridos, uma leitura extraordinária para você começar bem o teu dia, glorificando ao Senhor. Estude a palavra, leia a palavra, ame a palavra, porque quando você ama, você se dedica, você busca, você quer mais, você mergulha na profundeza da palavra do Senhor. Então faça isso, releia o texto, medite, absorva as riquezas desta palavra e se esforce para viver o que a palavra nos ensina. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta leitura, por esta palavra. Uma palavra, meu Pai, que nos encoraja e que nos mantém de pé, que nos dá força. Uma palavra que nos transforma segundo a tua vontade. Pai, eu oro, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez aí do outro lado, esteja, meu Pai, passando dias difíceis e essas dificuldades têm levado ele e ela a pensarem em desistir. Pai, não há vitória fora do Senhor. Não há salvação fora do caminho que é Jesus. Então eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça esse irmão, fortaleça essa irmã, a permanecerem firmes no Senhor. Para que, meu Pai, apesar das lutas, porque neste mundo teríamos sim aflições, passaríamos sim por lutas, por adversidades, dificuldades, por perseguições, mas o Senhor, independente das circunstâncias, está conosco. E o Senhor conosco, somos vencedores e mais que vencedores em Cristo Jesus. Oro também, Pai, por esse amigo que às vezes nos acompanha no canal, mas que ainda não tomou a decisão de viver uma aliança com o Senhor. Pai, toque neste coração, leve esta palavra ao entendimento e que o Espírito Santo convença ele e ela a se renderem a Ti, a viverem para Ti, a fazerem uma aliança com o Senhor, a se transformarem em novas criaturas. E isso só é possível quando deixamos de viver para nós e vivemos para o Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Creia na leitura da palavra, creia na palavra, porque é esta palavra que é saúde para a vida para os que acham e saúde para o teu corpo, se assim você amá-lo e viver em prol da palavra. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, ilumine o teu dia e que nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.